Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite. Nós estamos trazendo aqui um assunto de dilatação linear. A dilatação linear é o aumento que um determinado material ele realiza no seu comprimento, ou seja, de forma linear. Então, na verdade, a dilatação é o nome que se dá ao aumento do volume de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura e o que causa o aumento no grau de agitação de suas moléculas e, consequentemente, o aumento na distância média entre as mesmas. Quando o corpo recebe calor, as temperaturas elas ficam mais agitadas, necessitando de um espaço maior para ficar. Certo? Então, a dilatação ela é justamente isso, né? Ela ocorre um aumento do volume de um corpo. E esse aumento é ocasionado pelo aumento da sua temperatura, em decorrência do grau de agitação das moléculas. Então, se existe aumento da temperatura, existe uma agitação das moléculas, automaticamente esse corpo, ao receber calor, eles precisam, né? Eles precisam de um espaço maior para que eles possam ficar. Certo? E aí nós lembramos os trilhos de um trem, né? Nós observamos que os trilhos do trem, normalmente vocês observam assim, existe um espaço. Porque quando esse corpo aqui ele recebe calor, a tendência dele é aumentar de tamanho. Imagine se ele estivesse colado, quando ele recebesse calor, que ele ocorresse a dilatação, um trilho sairia empurrando o outro. O piso da casa, perceba que também tem uma separação. Imagine quando recebesse calor, um sairia empurrando o outro, né? Então nós utilizamos assim, campo de futebol, vocês observem que tem assim diversas divisõezinhas, né? Justamente em decorrência da dilatação térmica que existe. E aí nós temos aí uma questão que foi da Unib. Aí universidade, né? Universidade. Unib, né? O vestibular dessa universidade, Unib é a Universidade de Minas Gerais. Aí diz assim, no continente europeu, uma linha férrea da ordem de 600 km de extensão tem sua temperatura variando de menos 10 graus Celsius no inverno até 30 graus Celsius no verão. O coeficiente de dilatação do material que é feito o trilho é 10 elevado a menos 5. A variação do comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão é em metro igual a... Certo? Aí já disse que é a medida em metro. Então o que nós temos nesse continente europeu? Existe uma linha férrea que ela tem uma extensão de quanto? 600 quilômetros de extensão. Mas aqui diz que no inverno a temperatura chega a menos 10 graus Celsius. Geada, gelo, frio ao extremo, né? Mais frio do que o congelador da sua casa. Isso é no inverno. Mas quando chega no verão, a temperatura chega a 30 graus Celsius no verão. Quente, né? Comparado com menos 10 graus Celsius no inverno, se fizermos a comparação, bastante quente. Mas aí diz que o material, ou seja, essa linha férrea, o material utilizado, o seu coeficiente de dilatação é 10 menos 5. Ou seja, o coeficiente é o tipo de material que é utilizado no processo. Então, já que o coeficiente de dilatação é 10 menos 5, a variação de comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão, quando ocorre essa mudança de temperatura, em metro é igual a quanto? Pronto. Já que nós estamos trabalhando sobre dilatação linear, gente, qual é a fórmula de dilatação linear? É ΔL. ΔL é igual a LO vezes alfa
vezes delta T. Pronto. O que é que eu estou me referindo? Delta L é variação do comprimento, que é igual a quem? LO, comprimento inicial. E alfa é o coeficiente de dilatação. Delta T é variação da temperatura. Para que eu possa descobrir a variação da temperatura, eu tenho que realizar a operação minha temperatura final menos a minha temperatura inicial, né? Então é o T menos TO. Correto. Pronto, eu estou aqui à procura de quem, gente? Da variação do comprimento. Eu sei que a linha férrea ela tem 600 km de extensão. E aí, em decorrência da variação no inverno, a temperatura dela é menos 10 graus Celsius. E no verão chega a 30 graus Celsius. A pergunta é, quando chega no verão, que existe essa mudança de temperatura e que tem como material o coeficiente de dilatação desse material é de 10 menos 5, quanto é que esse material ele aumenta de tamanho? Percebeu? E aí pede que o resultado seja demonstrado em metro, né? Em metro é igual a... Pronto. Já que é em metro, gente, o primeiro passo que eu tenho que fazer é transformar isso. Qual a extensão dessa linha férrea? É 600 quilômetros. Cada quilômetro tem 1000 metros. Então, 600 quilômetros automaticamente tem 600.000 metros. Aí eu pergunto, qual é o coeficiente de dilatação? Olha, aqui diz que o coeficiente de dilatação do material ou dessa linha férrea é de 10 menos 5. 10 menos 5. Esse aqui é o coeficiente de dilatação. Agora, qual é a variação da temperatura? Pronto, a variação da temperatura é a temperatura final. Pronto, no inverno começa em menos 10 graus Celsius e finaliza com 30 graus Celsius. Então é a temperatura final. Que é a minha temperatura final? 30 graus Celsius menos quanto, gente? Menos 10 graus Celsius. Certo? Então, para que eu descubra a minha variação de temperatura, é a temperatura final, 30 graus Celsius, menos a temperatura inicial. A temperatura final menos a temperatura inicial, que é menos 10 graus Celsius. Aí o que é que eu faço aqui, gente? Olhe, eu tenho aqui, olha, delta L é igual a 600.000 metros, 10 elevado a menos 5, que é o coeficiente de dilatação. E aí o que é que eu faço? Prontamente aqui, aí eu vou fazer o passo a passo. Aí. 30 graus Celsius, menos com menos, sinal dentro dos parênteses e fora da multiplicação, sinais iguais vai dar sempre mais. Olha. Então virou mais, então virou 30 mais 10. Olhe, que é minha variação do comprimento, 600.000 metros, vezes 10 menos 5, 30 mais 10, 40. Certo? O que é que eu faço aqui? Ou eu não estou com muita vontade de fazer conta. O que é que eu faço aqui? Aí faço aqui 6 vezes 4, 24. E aí eu conto a quantidade de zero. É 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Aqui tem mais um zero. 6 zeros vezes o meu coeficiente de dilatação. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, gente, uma representação de uma notação científica. Eu já tenho até um vídeo falando sobre isso. O que é notação científica? Para que você não escrevesse números extremamente grandes ou extremamente pequenos,
né? Como a massa do életro, da Terra e assim por diante, eu mostro isso através de um vídeo, foi criado a notação científica. O que é que nós temos aqui? 10 elevado a menos 5, olha. Onde tem a vírgula aqui, gente? Olhe, quando o número, o expoente é negativo, você conta da direita para a esquerda. A vírgula está sempre aqui fora. Eu vou andar com a vírgula aqui 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos aqui, qual foi a andada? A vírgula está aqui fora. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos aqui no coeficiente a variação do comprimento é de quanto? 240 metros. Ou seja, essa linha férrea, que ela possui um tamanho de 600 quilômetros de extensão, ela no inverno é menos 10 graus Celsius. Quando chega no verão, que ela enfrenta essa temperatura, então ocorre a dilatação e essa agitação das moléculas, fazendo com que ela aumente de tamanho 240 metros de extensão. Ou seja, de 600 mil metros, ela passa a ter 600 mil metros e 240. Certo? Então, se nós fizéssemos aqui, qual é o tamanho da dilatação que ocorre, né? Ou a variação do comprimento é 240 metros. É o aumento na sua variação de dilatação. Pronto, gente. Nós resolvemos aqui, né? Eu fiz aqui a conta. Agora, imagine se eu quisesse resolver tudo através da notação científica. Pronto, vamos aqui para a fórmula. ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT. Pronto? Aqui diz que o comprimento quer em metros, certo? Então, o primeiro passo que eu faço é transformar 600 km logo em metros, que é 600 mil metros. Pronto? Como eu quero o resultado em dilatação em notação científica, o que é que eu faço? 600 mil metros. Pronto? Olha, equivale a 6 vezes 10, porque, olha, a vírgula está aqui, ó, gente, depois do primeiro número, 6. Veja quantas vezes ela corre. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Eu contando da esquerda para a direita. Se eu contar da direita para a esquerda, a vírgula está aqui fora. Hein? Ela vai correr 1, 2, 3, 4, 5. Porque ela fica na frente do primeiro número. Então o que é que vai acontecer? Ao invés de eu colocar 600 mil metros, eu vou colocar 6 vezes 10 elevado à quinta potência. Então eu posso representar 600 mil dessa forma através de notação científica. Representei? Pronto. Ao invés de colocar 600 mil, eu coloquei 6 vezes 10 elevado à quinta potência. Porque na notação a vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ela estando aqui fora, 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 5 do mesmo jeito. Então 6 vezes 10 elevado à quinta potência equivale a 600 mil metros. Vezes quem, gente? Vezes o meu coeficiente de dilatação. Ou seja, o coeficiente de dilatação desse material ou dessa linha férrea é de quanto? É de 10 menos 5. É o que está aí na questão, né? O coeficiente de dilatação é 10 menos 5. E quem é, gente? A temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final, que foi 30, não é isso? Ó, menos a temperatura inicial. Quem é a temperatura? É 10? Não, é menos 10. Correto? Então, automaticamente, o que é que nós fazemos? 6 vezes 10 elevado à quinta
10 menos elevado à quinta potência, e aqui 10 elevado à quinta potência negativa. Então eu tenho, olhe, mais uma vez vou fazer o passo a passo, 30 sinais iguais dá mais 10, certo? E aí o que é que eu faço? ΔL igual a 6, 10 elevado à quinta e 10 elevado à quinta potência negativa. 30 mais 10, 40. O que é que eu faço aqui, gente? Ó, eu faço 6 vezes 4, gente, né? 24, só é acrescentar o 0. Se eu botar 40 vezes 6, né? 240 também. Pronto. Vezes 10 elevado à quinta e 10 elevado à quinta potência negativa, que é 10 elevado à quinta, que eu vou representar 600 mil metros. Ao invés de colocar 600 mil metros, eu coloquei 6 e representei em notação científica. E 10, a quinta potência negativa, é a dilatação do material. O que é que eu faço aqui? Olha, ΔL é igual a 240. O que é que eu faço com essas duas potências? Eu vou para a regra da potenciação. Nós temos aqui a multiplicação. Quando nós trabalhamos com multiplicação de potências, de bases iguais, o que é que nós fazemos? Conserva a base, não é isso? E aí nós podemos somar os expoentes. Correto? Como é que nós fazemos isso? Olha, eu tenho 10 elevado a 5 mais, olha, aqui diz que é uma soma, mais quem? Menos 5. 10 elevado a 5 mais, eu vou somar. Mas quando eu chego aqui, o número que eu encontro aqui não é um número positivo, é um número negativo. Então eu vou fazer ΔL, a variação do comprimento, 240 vezes a base, que é 10, e aqui eu faço 5. Olha, mais uma vez, sinais diferentes vai dar o quê? Não é menos? Na multiplicação, quando o sinal está fora dos parênteses e um dentro, o jogo do sinal é da multiplicação e da divisão. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Sinais diferentes deu menos 5. Então o que é que nós temos? ΔL é igual a 240 vezes 10, conserva a base, 5 menos 5 é quanto? É 0. Então, quem é meu ΔL, gente? É 240 vezes. Mais uma vez, o jogo da potenciação, a regra da potenciação. A regra da potenciação, quando eu botei 10, 5, sinais diferentes vai dar menos 5. 5, né? Aí fica 5 menos 5, né? 0. Pronto. Qual é a regra da potenciação? Diz que todo número elevado a 0, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 10 elevado a 1 é 10. Mas todo número elevado a 0 é igual a quem, gente? É a quanto, gente? É igual a 1. É isso que diz a regra da potência. Qualquer número, 10 elevado a 0, 1. 1000 elevado a 0, 1. 1 milhão elevado a 0, 1. 50 elevado a 0, 1. 800 bilhões elevado a 0, 1. Então, todo número elevado a 0, na regra da potenciação, é igual a 1. Então, automaticamente, qual é a variação do comprimento? Já que essa linha férrea tem 600 quilômetros de extensão, transformando em metros, 600 mil metros de extensão. Qual é a variação do comprimento que existe? Quando chegar no inverno é esse tamanho, quando chegar no verão, em decorrência da dilatação, e ocorre a variação do comprimento. Vai ser o que, gente? ΔL igual a 240 vezes 1, 240 metros. Perceberam, gente? Por que eu estou mostrando aqui? Porque aqui eu coloquei todos os conectivos, joguei só em quilômetro, transformei para metros, resolvi, usei o seu coeficiente de dilatação e fiz a multiplicação normal. E do lado de cá, eu resolvi através da notação científica. Eu botei 6, botei 600 mil em notação científica, que é 6 elevado a 10 a quinta potência,
Coloquei o meu coeficiente de dilatação, o alfa, que é 10 menos 5. Fiz a soma da temperatura. Se você inicia com menos 10 e no verão chega a 30, a variação de temperatura é de 40 metros. E aí prontamente eu fiz a multiplicação do comprimento vezes a temperatura, deu 240. E as duas potências eu coloquei em xeque-mate, né? 10 elevado à quinta, né? Que representa 600 mil metros. E 10 elevado à quinta potência negativa, que é o coeficiente de dilatação. Lembrei da regra da potenciação, no caso de multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Eu somei, né? 5 mais. Mas aí o expoente da dilatação ele não é positivo, é negativo. Então tem que colocar. Então é menos 5, é 5 mais. Aí no coeficiente ele é negativo. Realiza o jogo dos sinais, um sinal dentro dos parênteses, outro fora. Na multiplicação, sinais iguais é mais, sinais diferentes menos. Então 5 tira 5 é 0. Então nós temos 240 vezes 10, que é a base que você conserva, né, na multiplicação de potência. 5 tira 5 é 0. E aí eu lembro da regra da potenciação. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então 240 vezes 1 é... Qual é a variação do comprimento, gente? 240 metros. Perceberam bem, gente? É mais uma vez aquele assunto de notação científica. O objetivo é para você representar números extremamente grandes ou extremamente pequenos. Resolvi na forma normal, só corri a vírgula na primeira questão. E aqui eu resolvi toda na notação científica. Certo, gente? Por que eu trouxe esse assunto? Ah, professor, mas esse assunto aí ele é de física, não é matemática. Então, para mostrar a vocês que a matemática ela está em todos os patamares da vida, aqui na física, é? Por que eu estou mostrando aí para vocês, gente? Porque às vezes o aluno fala assim, ah, mas física é difícil. Não. O que é que você fez aqui? Matemática. Se você não tiver domínio da matemática, dessas bases, percebeu que você utilizou potenciação, assunto que você estuda lá no fundamental, 7ª série, 6ª série, 8ª série. Percebeu que vocês utilizaram aqui, ó, uma expressão numérica aqui, 30 menos, olha. Percebeu? Um assunto lá de 6ª série. Percebeu que vocês utilizaram a multiplicação? Vocês utilizaram, no caso aqui, a potenciação, potência de mesma base, multiplicação de potência da mesma base. Então, na verdade, o que é que nós estamos fazendo? Qualquer assunto de física que envolve cálculo na nossa vida, nós sempre estaremos utilizando a base, as 4 operações. Então, a base de tudo é a matemática. Então, a matemática é importante em todas as facetas da nossa vida. Por esse motivo que eu estou aqui demonstrando, utilizando uma questão de física para demonstrar a vocês que a base de tudo é a matemática. Então, se você não tiver a base da matemática ou das 4 operações, consequentemente você terá dificuldade em todas as matérias de exatas. Porque a base da base, as 4 operações, está precisando recuperar as forças. Tá bom, gente? É mais um vídeo no nosso canal de matemática, né? Queremos assim agradecer, né? E aí, se gostou, deixe seus likes, compartilhe, indique suas redes sociais e até a próxima com novos vídeos.